Agora sim. Bom dia, aqueles que eu ainda não pude cumprimentá-los. Bem feliz de, daqui da frente, poder ver alguns rostos aqui, alguns que nos visitam. Já tem um casal ali muito abençoado, nosso irmão Silas e Mariana, esperando ali a gente bonita para chegar. Estiveram conosco lá na Sinal de Vida, foram bênçãos, abençoaram minha vida e creio que eu tenho abençoado também a vida deles. Aqui estão conosco, também cultuando. Eu não ia falar congregando, aí o Hércules ia me arrancar a cabeça depois. Mas vamos continuar nesse culto a Deus. E como é importante a gente estar sempre, desde o início, eu sei que a gente às vezes tem a questão do horário, a chegada, mas a gente tem proposto, a igreja e diante do Senhor estar sempre diante de um único culto, de uma única mensagem. Então, desde o início da leitura do texto, os louvores e até a pregação, tudo que nós temos tentado entregar à igreja da parte de Deus é um único culto, um único sermão, uma única mensagem. É muito importante para que a gente possa acompanhar. E então esteja sempre atento a tudo que será feito. Nada é por acaso, não perca nada do culto. Então tudo é muito intencional e assim vai ser até o último dia. A adoração a Deus, então, a direção do culto é muito importante. As orações feitas aqui, a leitura, os louvores e principalmente a mensagem a ser entregue nessa manhã. Já com isso, eu te convido a abrir sua Bíblia no livro de Ezequiel 17, onde nós temos seguido a série, o Manual do Sobrevivente, em que nosso pastor David pregou semana passada o capítulo 16 e vimos que foi um capítulo bem tenebroso, pastor? Sobre Israel, como uma prostituta, sendo pior que Sodoma. Bem terrível um texto, e é realmente assim a linguagem de Ezequiel, o profeta, uma linguagem perturbadora mesmo, mas há também consolo, há esperança, a segurança da parte de Deus para nós também durante essas exposições que tem sido no livro de Ezequiel. Então não fique com medo, assim como alguns têm medo de estudar Apocalipse, Ezequiel também é um livro de revelação, tem muitos símbolos, muitas imagens, mas é um livro de segurança para nós também. Então, abra sua Bíblia, se você já abriu, em Ezequiel 17. Ficaremos só com esse capítulo. Leremos alguns versos iniciais e depois estaremos alternando alguns outros versículos. Espero que todos estejam me ouvindo bem, aí atrás. Às vezes eu me afasto aqui do microfone, mas vamos lá. Ezequiel 17, a partir do verso de número 1, diz assim: Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, apresente uma alegoria e conte uma parábola à nação de Israel. Diga a eles, assim diz o soberano Senhor. Uma grande águia com asas poderosas, penas longas e vasta plumagem de cores variadas veio ao Líbano, apoderando-se do alto de um cedro. Arrancou seu broto mais alto e o levou para uma terra de comerciantes, onde o plantou numa cidade de mercadores. Depois apanhou um pouco de semente da sua terra e a pôs em solo fértil. Ela as plantou como um salgueiro junto a muita água, e elas brotaram e formaram uma videira baixa e copada ou espalhada. Seus ramos se voltaram para a águia, mas as suas raízes permaneceram debaixo da videira. A videira desenvolveu-se e cobriu-se de ramos, brotos e folhas. Versículo 7. Mas havia outra grande águia, com asas poderosas, rica plumagem. A videira lançou suas raízes na direção dessa águia. Desde o lugar onde estava plantada, estendeu seus ramos para ela e em busca de água. Ora, ela havia sido plantada em terreno bom, junto a muita água, onde produziria ramos, daria fruto e se tornaria uma videira viçosa. Diga a eles, assim diz o soberano Senhor, ela vingará? Não será desarraigada e seus frutos não serão arrancados para que ela seque? Tudo o que brotar dela secará. Não serão necessários nem braços fortes, nem muitas pessoas para arrancá-las pelas raízes. Ainda que seja transplantada, será que vingará? Não secará totalmente quando o vento oriental a atingir, murchando e desaparecendo do lugar onde crescia? Esse é o texto até aqui. Vamos dar continuidade. Bem, nesse momento do texto agora, e Ezequiel 17 para nós pode ser um marco muito importante, assim como alguns comentaristas vão datar aqui esse capítulo, provavelmente sendo a destruição total de Israel e de Judá. Temos
figuras sendo representadas aqui no capítulo 17 como uma grande árvore. 2 águias e vamos ver aqui a ideia de 3 ramos. O tema dessa manhã tem como título Não há segurança fora de Deus. Cantamos isso. Não há segurança fora de Deus. Ezequiel recorre aqui, meus irmãos, a uma figura alegórica, não de qualquer maneira, não no intuito de simplesmente entreter o povo com essas imagens, com essa alegoria dado a ele como um enigma para ser tratado com o povo e seus ouvintes, sobre plantas e animais. Não é qualquer tipo de história sendo contada aqui, ou uma charada. Ainda que haja uma característica marcante nesse livro de Ezequiel por meio dessas figuras e parábolas estão sendo contadas, e aqui agora principalmente no nosso capítulo 17 é contada uma parábola a ponto de, durante o livro, ele chega a ser questionado pelo povo, onde ele se volta para o Senhor, quando alguns comentam, acaso ele não está apenas contando parábolas? Não, ele não está só contando parábolas. É uma história real, verídica. Ele usa tais imagens aqui, então, para tratar com o povo daquilo que vem da parte do próprio Deus, do próprio Senhor, meus irmãos. E aí ele tenta, por meio dessas parábolas, capturar a atenção do povo. Essa é a ideia da parábola, chamar a atenção, para que haja uma memorização melhor daquilo que ele está passando e seja do início ao fim diante dessa parábola que está sendo apresentada. A verdade é que, como eu disse, não há um entretenimento específico da parte do profeta apresentado ao povo, mas sim uma verdade profunda, onde revela uma crise nacional, política, e essa parábola aqui é uma parábola política, de fato sendo contada pelo próprio profeta, dada por Deus a ele. Isso se insere num quadro maior, da destruição que está em curso do povo de Israel para o exílio babilônico. Lembra? O cativeiro babilônico está em caminho. Talvez seja a última, ou melhor, é a última deportação do povo aqui junto de seus reis. Logo, então, há uma gravidade extrema acontecendo. Mas há uma missão divina por parte desse profeta, clara e objetiva, e ele precisa entregar essa mensagem, e ele não pode recusar nada do que está acontecendo diante dessa situação política entre reis e governantes, mas também diante da situação real do povo, das suas condições espirituais, de um declínio, de onde há um cativeiro por conta dos seus próprios pecados, da sua realidade, da sua rebelião, da sua idolatria, do seu adultério para com o Senhor. E Deus precisa tratar, e ainda que seja, como eu disse, uma mensagem perturbadora, essa é a mensagem de Deus para o povo. O esboço para nós, bem básico aqui, bem simples, se inicia da seguinte forma. De 1 a 10 nós temos, como nós lemos, a narração da parábola. Ela é uma história sendo contada. Ela é difícil, nós vamos ver aqui. Mas se Deus me ajudar, e creio que há de me ajudar, teremos a explicação conforme o texto. Óbvio que nós estamos lendo agora de uma outra forma, né? Estudando o texto, não como eles receberam na primeira instância, no primeiro momento, com toda a dificuldade, mas nós agora nos aprofundamos aqui, estudamos para tentar entregar realmente uma forma mais clara. Do 11 a 18, nós temos, então, a sua explicação, o significado dela. Depois, nós temos a interpretação do 19 a 21. E, por fim, nós temos uma palavra de promessa, de renovo, de segurança para o povo em meio ainda a essa calamidade toda. Acompanhe comigo, nós vamos seguir essa mensagem como se fosse uma série, um episódio. Eu sei que você gosta de séries, eu não gosto muito, eu termino parando no primeiro e na metade do primeiro e assim nem vou. Muito mal tenho assistido filmes. Esses dias eu estava no shopping e falei, vou assistir o filme, vou não, quer saber? Vou embora. Então sou péssimo. Então para a gente tentar melhorar aqui o caminho dessa exposição, vamos seguir por cenas. Então acompanhe na sua Bíblia comigo e vamos acompanhar a partir da primeira cena, mas veja comigo o verso de número 1 e 2 novamente. Como lemos, veio a mim esta palavra do Senhor, filho do homem, apresente uma alegoria, e conte uma parábola à nação de Israel. Então nós temos a primeira cena sobre uma águia e a coroa do cedro. Essa é a primeira cena. No mundo antigo é um símbolo de muito poder, muito valioso. Aqui não é simplesmente uma águia qualquer. É uma ave de rapina, mas é a maior das aves. Quem pôde acompanhar a nossa irmã Luana lá, postando algumas fotos com um pássaro, águia. Eu mesmo lá durante o seminário avistava algumas aves e às vezes quando eu saía do quarto, dava de cara com uma, eu falei, nossa, que bicho grande, cara, eu vou ficar aqui quieto. Uma ave de rapina, só que essa ave é apresentada realmente como um símbolo de força e esplendor. Lembra Isaías 40, que os jovens voarão como uma águia? Essa é a ideia aqui. E o que ela faz? Esta grande águia, ela vem ao Líbano. E nós vamos ver mais à frente que é Jerusalém e arranca o ramo, um broto do mais alto de um cedro. Quem já viu a imagem de uma bandeira do Líbano vai ver lá que há uma árvore frondosa na sua parte em volta, circular, e ela é bem pontuda, bem alta com seu tronco. Essa águia veio, pousou na ponta desse cedro e arrancou um broto, um ramo.
E o que acontece nessa imagem da primeira cena que nós temos entre a águia e a coroa do cedro? Veja o versículo de número 4. Arrancou o seu broto mais alto e o levou para uma terra de comerciantes, onde plantou numa cidade de mercadores. Essa é a primeira cena. A segunda cena, a águia e a videira. Veja comigo o verso 5. Depois apanhou um pouco de semente da sua terra e a pôs em um solo fértil. O que acontece agora? Observe comigo. O narrador aqui, ou Ezequiel, continua o texto, então, apresentando sobre um pouco dessa semente apanhada, ou uma muda, da própria terra. Não de outro lugar. Primeiro a águia pousou na árvore, no alto do cedro. Agora, na terra, ela arranca uma semente e planta nesse solo, que é um solo fértil. O papel da águia aqui muda, meus irmãos. Aonde havia uma figura aqui de uma imagem de um mercador no lugar, agora que é dado a um jardineiro. Veja o 5 ainda. Pois no lugar onde as plantou, como um salgueiro junto a muita água, e elas brotaram e formaram uma videira baixa e copada. Seus ramos se voltaram para a águia, suas raízes permaneceram debaixo da videira. A videira desenvolveu e cobriu-se de ramos, brotos e folhas. A águia toma, então, de uma terra nativa, da própria terra de Judá aqui, e forma como se alguém tivesse com graveto no salgueiro, plantando ali um pedaço na terra fértil e bem arraigada. Bem, o jardineiro aqui agora está feliz, está satisfeito. Tudo está caminhando conforme o esperado. Tudo está indo muito bem. Suas raízes crescem, florescem, essa videira que tem uma semente que é apontada ali naquele lugar, se espalha pelo chão, suas raízes descem à terra, se volta para essa águia, está tudo muito bem. Seguro, tranquilo. O jardineiro fez tudo o que podia fazer para garantir o bem-estar dessa planta, dessa vinha, dessa videira. Vamos para a terceira cena. Vimos então a águia, o cedro, a águia, a videira. A terceira cena, a segunda águia e a videira. Versículo 7 e 8. Mas havia outra grande águia com asas poderosas e rica plumagem. A videira lançou suas raízes na direção dessa águia, desde o lugar de onde estava plantada. Veja, essa segunda águia agora, meus irmãos, não é tão impressionante como a primeira. A primeira fala das suas penas longas, suas variadas cores, do seu poder, da sua força. Mas aqui na segunda ela é semelhante, mas não é igual. Ela parece, mas não é tão como a primeira. A primeira é muito poderosa, nós vamos ver isso. A segunda tem um pouco menos de esplendor, de brilho. Esse diferencial da primeira para a segunda que nos chama a atenção, e eu queria que você percebesse. A primeira parece que tem uma ação, vai lá na ponta do cedro, pega a semente e faz mais coisas. Essa segunda ela é passiva, não faz nada. Parece uma águia cansada, essa é a verdade. Isso nos chama a atenção porque, enquanto essa águia não faz nada, a gente volta os nossos olhos para a videira, a vinha que ali foi plantada, e percebemos que as suas raízes têm um movimento. Veja o 7, a parte final. E estendeu seus ramos para ela em busca de água. Ora, ela havia sido plantada em terreno bom, junto a muita água, onde produziria ramos e daria muitos frutos e se tornaria uma videira viçosa. Ela se volta em direção para essa segunda águia agora. Que estranho. A primeira está ali, fez o seu papel, só que agora essa segunda águia vem, não faz nada. Só que essa videira que estava ali em solo fértil, bom, toma uma atitude e volta para essa segunda águia. A videira não apenas repudia a benevolência, os cuidados da primeira águia. A videira aqui, nessa imagem que é oferecida, ela também rejeita o seu propósito, seu próprio propósito de produzir galhos robustos, vida, gerar frutos, se tornar magnífica, ser chamada de uma videira viçosa, como está no versículo 7. Percebemos, então, a sua ingratidão e a sua estupidez, e essa leitura que o povo faz na ausência de qualquer explicação dada para essa videira. O que eles podem entender diante dessa história? Não tem nada sendo contado aqui, nem pelo próprio profeta. Tem uma explicação clara, o que torna a fábula confusa diante dos seus ouvintes ali. Mas o que a gente consegue compreender, e está claro no texto, é a ingratidão dessa videira agora. Deveria permanecer ali, debaixo do cuidado daquela primeira águia, mas o que ela faz? Se volta para uma segunda águia. Bem, uma pergunta nos ajuda aqui nessa manhã sobre esse texto. Quais as expectativas para a videira? Você pensaria, tá, isso aconteceu. Há uma falha, há um erro. Mas quais as expectativas para essa videira, então? O que vai acontecer com ela? E é quando a gente, ainda dentro dessa terceira cena sobre a segunda águia, a videira,
a gente vê uma série de perguntas acontecendo. Olhe para o seu verso novamente, a partir do 9. Diga a eles, assim diz o soberano Senhor, ela vingará, não será desarraigada e seus frutos não serão arrancados para que ela seque? Tudo que brotar dela secará, não serão necessários nem braços fortes, nem muitas pessoas para arrancá-las delas. E há um paralelo aqui de perguntas, onde ele continua, ainda que seja transplantada, será que vingará? Não secará totalmente quando o vento oriental a atingir, murchando, desaparecendo do lugar onde crescia? A ideia aqui, meus irmãos, é o seguinte: será que a vinha sobreviverá, então, depois de ter se distanciado da primeira águia, de ter se afastado dessa primeira águia, dos seus cuidados, daquele solo fértil onde estava, e se voltar agora para essa segunda águia? E aí nós entramos na quarta cena, que é importante para nós, que fala a respeito do significado dessa parábola, ou a explicação dessa parábola, que é a partir do versículo de número 11. Veja comigo. Veio depois a mim esta palavra do Senhor. Diga a essa nação rebelde, você não sabe o que essas coisas significam? Vocês sabem? Sabem? Não. Precisamos saber. Precisamos entender o que o texto está dizendo a nós. Imagina o povo, vocês sabem o que essas coisas significam? Parece ser uma pergunta retórica. Vocês sabem o que significam? É como se fosse, óbvio que não. Alguém precisa nos ensinar, nos explicar isso. É quando a gente olha para o texto e vemos o cumprimento do plano histórico acontecendo no povo de Israel, entre o povo de Israel. Agora nós vamos ver sobre a queda de Zedequias a partir da perspectiva divina. Zedequias, Rodrigo, onde está Zedequias no texto? Não está escrito, não diz nada sobre ele, não tem uma referência aqui, mas essa é a realidade. Observe o processo comigo interpretativo que já se inicia no preâmbulo, no início dessa mensagem. Já no capítulo 1, a gente tem a referência da casa de Israel, a nação de Israel. Mas agora veja que no texto muda a referência ao povo como nação rebelde, ou casa rebelde. De casa de Israel, de nação de Israel para nação rebelde agora. As duas águias notadas aqui no texto que acabamos de ler, meus irmãos, fazem referência diretamente à destruição vindoura de Jerusalém. Quem é a primeira águia então agora? Nabucodonosor. É o rei, é a Babilônia. São os caldeus. É a força poderosa que tem ali acima de qualquer outra nação. Não é a nação mais poderosa na terra naquele momento do que senão a nação do rei de Nabucodonosor, sua monarquia, sua dinastia, seu reinado naquele momento. Isso porque Deus que instituiu aquele reinado ali. E o cativeiro se dá por conta dos pecados do povo, mas sim a Nabucodonosor, que é um instrumento nas mãos de Deus, e nós conhecemos bem a história. Veja o verso 12. Diga a eles, o rei da Babilônia foi a Jerusalém, tirou de lá o seu rei e os seus nobres e os levou consigo de volta para a Babilônia. Já vinha acontecendo algumas deportações, algumas libertações do povo por meio do rei Ciro, mas essa aqui agora é terrível, como eu disse, bem improvável que seja a última. E a segunda ideia aqui, da figura que nós temos da águia, representa a incredulidade de Zedequias, verso 13. Depois fez um tratado com um membro da família real e o pôs sob juramento. Levou também os líderes da terra. Bem, o verso 12, então, aponta para Joaquim, meus irmãos. São dois reis sendo deportados, um atrás do outro. Primeiro, Joaquim, bem conhecido como sobrinho de Zedequias. Esse que reinou 3 meses no seu reinado. Foi curto, foi breve. Esse agora é tirado, junto com os príncipes e os nobres, são levados por ele, por Nabucodonosor, e desprovido de qualquer dignidade, glória, de qualquer esplendor que pudesse ter, para a Babilônia. Lembra? A grande águia veio poderosa, pousou no alto do cedro, arrancou uma ponta do seu ramo, e aqui é Joaquim, e leva para a Babilônia, cativo. Enquanto isso, a semente que ali está é quem? Zedequias, seu tio. O último rei de Judá, aquele que reinou durante 10 anos, tem a oportunidade, ou o privilégio ainda, de dar continuidade ao reinado, se assim cumprisse com alguns decretos aqui, alguns pactos, juramentos que estão no próprio texto. Ele permanece ali como essa videira que foi espalhada para produzir, para frutificar debaixo daquilo que chamamos a soberania de Deus divina, do cuidado do povo, do governo do povo e de todos os homens. Bem, nada disso acontece sem a boa mão da providência, como lemos. Deus está agindo, meus irmãos. Deus está operando aqui no meio do povo. E ainda que seja a coisa mais dura que aconteça com o povo, e é tão duro assim, né? Como Deus trata assim o povo o tempo todo. Poxa, não alivia a barra? Nossa, que tenso.
Que duro. Como alguns leem, nossa, o Antigo Testamento é terrível. Não dá para ler. Morte, destruição. Mas a graça, a bondade. Quando a gente lê palavras assim, diz o soberano, o Senhor. E após narrar que Joaquim foi levado com seus conselheiros e privado de sua terra natal, a ponto de perder a esperança de volta, sabemos então que a videira Ezedequias, como no verso 5 e 6, como nós lemos, havia sido plantada nas únicas condições e circunstâncias de crescer e florescer. Mas será que isso garantiria a sua sobrevivência, meus irmãos? Será que isso, de alguma forma, ainda que ele cumprisse com algo que foi feito, que é um pacto de juramento com o rei Nabucodonosor, para o reino e para a continuidade do povo? Vai dizer no verso 14, olhe para a sua Bíblia. Para humilhar o reino e torná-lo incapaz de reerguer-se, garantindo apenas a sua sobrevivência pelo cumprimento do seu tratado. A única garantia para o rei Zedequias aqui, meus irmãos, era de que ele cumprisse com o tratado que foi feito com o rei Nabucodonosor, debaixo de um juramento divino, porque Deus está vendo todas as coisas. É Deus que conduziu toda a história, está conduzindo a história. Ele está diante de Nabucodonosor, sim, mas ele está diante do próprio Deus. Esse juramento é muito sério e Deus faz jus aos seus pactos. E o povo já havia quebrado pacto de aliança com Deus por conta dos seus pecados. Quebrar mais um pacto com os homens aqui é só a consequência dos seus próprios pecados, da realidade que eles estavam no declínio cada vez moral e espiritual. O que Zedequias fez, meus irmãos? Ele promoveu uma política externa voltada para o Egito. Terrível. Estava ali com Nabucodonosor, ainda que seja cativo ali naquela realidade de Judá, ele busca uma aliança para resistir à Babilônia. É como se pensasse assim, eu vou dar um jeito, sabe, Silas? Deus está fazendo, Nabucodonosor é muito poderoso, mas eu tenho um jeitinho, aquele jeitinho brasileiro, sabe? Nossa, eu vou tentar resolver a coisa. Talvez uma boa intenção até, mas não valeria de nada. Esse ato foi interpretado como uma demonstração de desconfiança em Deus, que havia já decretado e anunciado a destruição que era inevitável de Jerusalém. A verdade é que Zedequias aqui, meu irmão, e a nossa realidade seria como um grito de Jó. Sabe qual é o grito de Jó? Deveria ecoar aqui para a vida de Zedequias e para nós? Qual é? Ainda que ele me mate, nele esperarei. Não é agir contra Deus, contra a força de Deus. Jó disse, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. O que houve foi a forma mais clara aqui de uma quebra de juramento. Zedequias, meus irmãos, havia feito um pacto, como eu disse, com Nabucodonosor, o rei da Babilônia, jurando fidelidade a ele. Mas o que ele fez? Ele se rebelou contra ele, desrespeitando a aliança. Veja o verso 15 comigo. Mas o rei se revoltou contra ele, o rei Zedequias, contra Nabucodonosor, e enviou mensagem ao Egito pedindo cavalos e um grande exército. Será que ele sairá bem? Escapará aquele que age dessa maneira? Romperá ele o tratado e ainda assim escapará? Será que esse cara vai se dar bem? Agindo dessa forma? Bem, o que podemos fazer sem a ajuda de Deus, meus irmãos? Nossa irmã Angelina orou aqui, nada podemos fazer sem Deus. Como João 15 vai dizer que aquele que há de dá frutos porque está na videira que é Cristo e permanece nele, assim como ele permanece em nós. O que podemos fazer sem a ajuda de Deus? Os judeus agiram de forma tola, ao reivindicarem, ao preverem segurança a si mesmo, por meio do seu rei Zedequias, por meio dessa situação toda. Seja para a cidade, seja para o povo, para o templo, para o próprio reinado, ele tentou reivindicar forças para si mesmo e segurança para si mesmo. E aí, como nós vimos, o verso 15 diz que ele enviou mensagem ao rei do Egito, Ofra, a seus cavalos, a buscar forças. Como vai dizer o Salmo 20, versículo 7, uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Quando ele deveria agir com a parte final do Salmo, nós, porém, confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Ele tenta agir. E muitas vezes nós pensamos também dessa forma. Diante de alguma coisa, vamos tentar agir. Ainda assim, dentro do significado dessa parábola a respeito da segunda águia, o enredo, a continuidade desses versos nos ajudam. E assim diz um comentarista, Zedequias foi enganado por uma tola confiança quando pensou que estaria seguro sob a proteção do rei do Egito. Pois Ezequiel havia dito que a muda foi plantada de tal maneira que a videira era de pouca altura, porém se estendeu sob as asas da águia. Ele foi enganado. Você já se sentiu enganado assim, né, por tentar buscar ajuda fora de Deus?
achando que conseguiria. Não que há erro nisso, em buscar ajuda em outro lugar, em pessoas que nós confiamos, e por mais você já sentiu enganado por vezes, tentar, como ouvi esses dias um pregador, você foi desenganado pelos médicos, algo do tipo assim. Essa é a ideia. Foi buscar força em outro lugar. Nós devemos confiar, e aí cabe a nós, e obedecer os desígnios de Deus, mesmo em tempos de crise, meus irmãos. Mesmo em tempo de dificuldade. Mesmo em tempo de cativeiro. Deus tem seus meios e métodos para agir conforme a sua soberana vontade. Ele faz isso como bem aprova. Ele remove reis e pode tirar esses mesmos reis de todo o controle. Uma aplicação para nós direta aqui, nessa manhã. Hoje em dia, muitos cristãos agem como Zedequias. Eu sou como Zedequias. Muitas vezes. Não sei você, mas eu sou. Sabe, André? Por vezes a gente tenta ter alternativas fora de Deus diante desses medos. Seja numa profissão, num relacionamento que não condiz com a vontade de Deus. Sejam crentes que buscam superstições e práticas ocultas, a tal da cobertura espiritual, o culto da virada, sabe? Onde eu não posso passar esse ano sem estar no culto da virada, a oração forte da irmã tal, do irmão tal. Coisas assim que parece a gente busca como se fosse fontes de vida. Onde você tem buscado água? Talvez você vai ironizar agora a mensagem aqui, né? Fala, nas águas do rio, Rodrigo, aqui do lado. Não. Veja o texto diz que Zedequias foi ao Egito em busca de água. Onde você tem buscado água? Onde é a sua fonte verdadeira? Em Deus, onde nós cantamos, onde foi lido pelo nosso irmão André, fonte de água viva, de onde partimos, de onde temos a verdadeira fonte. Ou nós confiamos excessivamente em políticos ou instituições humanas, quando deveríamos orar pelos nossos governantes, e nos submetemos à sua autoridade, porque são autoridades colocadas por Deus ali, mas não confiamos de forma excessiva, como se fossem resolver todos os nossos problemas, toda a nossa realidade de vida. Lembra, estamos num grande cativeiro, meus irmãos, retornando para uma terra chamada o Jardim de Deus. Mas ainda assim a gente ousa, e tantos outros exemplos seriam aplicáveis aqui para a nossa falta de confiança e segurança em Deus ao nos depararmos diante dessa crise. Essa é a chamada crise em Gênesis, por meio de Adão e Eva. Lembra? Adão e Eva plantados num jardim. Coma de tudo, desfrute de tudo, de todas as árvores. Apenas de uma não, porque se um dia dela você comer, o que acontecerá? Certamente morrerá. O 8 disse para ele desfrutar, produzir frutos, assim como Adão. 16 vai dizer, juro pela minha vida, olhe para a sua Bíblia, para palavra do soberano Senhor, que ele morrerá na Babilônia, na terra do rei que o pôs no trono. É a mesma crise aqui. Estamos em Cristo, estamos satisfeitos, temos vida, devemos frutificar, produzir frutos, viver essa vida. Mas ainda assim, buscamos onde não tem vida. A videira é destruída, então, pelo simples motivo dela ter se retirado da presença de Deus, meus irmãos. Quantas vezes você já se retirou da presença de Deus? Foi um dos últimos sermões pregados pelo nosso irmão Felipe aqui, da presença de Deus tão importante, quando deveria repousar sobre os cuidados da primeira água, o qual fora plantada, deveria florescer debaixo dessa sombra. Será que ela vai produzir, vai prosperar? Não. E a resposta aqui, não resta mais nada senão a vingança por parte da primeira água, o rei Nabucodonosor. É o fim da videira, meus irmãos. É o fim do povo. É o fim de Judá. Todas as folhas de seus ramos murchariam e assim ela secaria. A NVT, a nova tradução aqui da Escritura, vai dizer o seguinte, no verso 9. Em resposta a essa pergunta, será que ela prosperará? Não. Eu arrancarei pela raiz. Cortarei seus frutos e deixarei em suas folhas que murchem. Eu arrancarei facilmente, não será necessário um braço forte, nem um grande exército. Ainda que o rei Nabucodonosor fosse muito poderoso, ele não precisaria nem de um pequeno bando do seu exército para retornar a Judá, para arrancar Zedequias de lá. Seria muito fácil, porque assim já estava decretado. Juro pela minha vida, a palavra do Senhor soberano, que ele morrerá na Babilônia. É Nabucodonosor, sim, meus irmãos. Mas é Deus agindo e cumprindo com a sua própria palavra. Assim diz o soberano, o Senhor. Isso é muito forte. Isso é segurança. Isso não é para te assustar. Não é para te apavorar. Saberão que eu sou o Senhor. Agirei assim por causa do meu nome, do meu caráter, da minha dignidade, da minha reputação. Se Israel falhar, eu vou manter o meu nome seguro,
firme, a minha santidade. Onde estava a segurança, então? Em Zedequias ter ficado em Jerusalém para governar? Vimos que não, porque ele vai em busca do Egito. Onde, então, estaria a segurança do Egito? No Egito, em seu exército? Vimos que ele não tem força para ajudá-lo. Veja o verso de número 17. O faraó, com seu poderoso exército e seus batalhões, não será de nenhuma ajuda para ele na guerra, quando rampas forem construídas e obras de cerco forem erguidas para destruir muitas vidas. Não será de proveito algum. Não poderá ajudar o faraó com seus exércitos. Então, o faraó e seu poderoso exército não ajudam. Joaquim, então, está mais tranquilo na Babilônia, já que Zedequias está em Judá, debaixo desse governo. Então, Joaquim está melhor porque submeteu ao cativeiro? Sim e não, porque também será destruído. Não sobreviverá ninguém, meus irmãos. Mas preste atenção, e agora nós vamos entrar para a parte final dessa mensagem. Parece isso mesmo, irmãos. E pesado o texto, porque o que concentra, a maior explicação do texto é nessa história da parábola, e pouco dos versículos apontam para essa esperança, mas é a fonte de esperança que nós temos para a nossa vida. É quando no verso 19 a 21 foca, ou muda o foco do plano terrestre, da ação do rei Nabucodonosor para o plano divino. A culpa de Zedequias, ela não só atinge diretamente ao rei Nabucodonosor por quebrar esse juramento, aonde ele mesmo falha diante do rei, mas ofende o próprio Deus, Javé. Violar uma ação política é desafiar o governo ou o divino garantidor, que é Deus, o grande rei, o grande governante. Lembra de Davi, quando diz que pecou contra o Senhor? Porque ele disse que pecou contra o Senhor, ele sabia que errou contra um homem que é criado à imagem de Deus. Quando ele erra aqui, Zedequias, ele sabe diante de quem ele também errou, de quem ele quebrou o seu juramento. Em Romanos 8:31 vai dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas o oposto também é bem verdade. E se Deus estiver contra nós, quem será contra nós ou a favor de nós? Podemos ser libertos de Satanás, dos nossos inimigos e de nós mesmos. A verdade é que Deus nos livrou dele e por ele mesmo. Se Deus estiver contra nós, e aí inicia as 3 fases dessa captura aqui com os verbos que acontecem no versículo de número 20, veja comigo. Estenderei sobre ele a minha rede e ele será pego em meu laço. Eu o levarei para a Babilônia e ali executarei juízo sobre ele porque me foi infiel. 19 diz, juro pela minha vida que farei cair sobre a cabeça dele o meu juramento que ele desprezou e a minha aliança que ele rompeu. Parece que Deus reivindica para si o juramento. Não foi Nabucodonosor que disse que ele quebrou? E Deus fala, não, ele fez comigo, porque é Deus governando a história. Ele é o soberano, é ele que dá segurança. E aí nós vemos nessa captura Deus agora com uma grande ave, um caçador. Esse caçador, ele captura um animal selvagem, estenderei, eu pegarei, capturei. Sua deportação para a Babilônia, levarei ele para a Babilônia. E por fim, o seu julgamento formal por conta dos seus crimes cometidos diante dessa realidade, dessa desonestidade, dessa concessão política que feito com reinos de fora, executarei. Onde está, então, a verdadeira segurança do povo de Deus, de Judá? Onde está a sua segurança, meu irmão? Nessa manhã. Onde está a verdadeira segurança? Somente em Deus. Então chegamos na 5ª e última cena, que vai a partir do verso de número 22. Acompanhe comigo. Assim diz o soberano Senhor. Eu mesmo apanharei um broto bem alto de um cedro e o plantarei, arrancarei um renovo tenro de seus ramos mais alto e o plantarei num monte alto e impotente. Nos montes altos de Israel eu o plantarei, ele produzirá galhos e dará fruto e se tornará um cedro viçoso. Pássaros de todo tipo se aninharão nele, encontrarão abrigo à sombra de seus galhos. Todas as aves do campo saberão que eu, o Senhor, faço cair a árvore alta e faço crescer bem alto a árvore baixa. Eu resseco a árvore verde e faço florescer a árvore seca. Eu, o Senhor, falei e o farei. Bem, o que é que nós temos aqui agora? Imagine um povo diante da sua destruição total. E agora? O que será de nós? Qual a nossa segurança? E as promessas feitas aos nossos pais?
a sequência, a dinastia de Davi, a sequência do reino. Cadê o reinado? Não tem mais Joaquim, o penúltimo rei, não tem mais Ezequias, o último rei, não tem nem mais a figura das águias no texto aqui, meus irmãos. Qual o consolo, qual a restauração aqui? É a restauração da nação de Israel e do reino agora, a videira destruída, que uma vez foi chamada de videira queimada em capítulos anteriores, agora é chamada de videira destruída completamente. Como eu disse, as águias estão ausentes, porque a grande águia é Javé, é Deus. Ele vem como caçador, mas ele vem como aquele que vai restaurar a nação e o reino por meio do seu renovo, o seu próprio filho. A continuidade do reinado messiânico de Cristo. As promessas. Deus escolhe então outro renovo da parte principal do cedro no versículo 22. Ele não só escolhe, mas ele mesmo planta no versículo 23. E vemos a sua soberania agindo e todos reconhecem essa soberania, aves e todos, diante dessa realidade. R6 Pro vai dizer, estamos seguros, não porque nos agarramos fortemente a Cristo. Talvez você seja essa pessoa. Não está seguro porque agarra fortemente a Cristo, porque Zedequias não fez isso. Joaquim não fez isso. E muitas vezes nós não fazemos isso. Mas estamos seguros porque ele fortemente nos sustenta. Joaquim, fraco. Zedequias, fraco. Mais fraco ainda. Eu e você, fraquinho demais. Lembra Paulo? Quando estou fraco, aí estou forte. Porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. A sua graça me basta. O que nós somos? Fracos. Mas em Deus somos fortes. Joaquim fraco, Zedequias fraco e o Messias. E Cristo. E o renovo. E a restauração. E a continuidade do reino. Está realmente destruída a videira, o povo? Quem é a videira verdadeira? Concluo então nessa manhã com algumas aplicações para nós, se não uma única aplicação, para que você possa meditar e acreditar firmemente, trazer isso como uma convicção para a sua vida nesta manhã. Entenda muito bem o que é confiar em Deus, não de forma genérica. Confia em Deus, Ele é soberano e acabou. Mas confia em Deus olhando para o seu propósito, para a sua restauração, para a grande história, a história redentiva, a história de redenção, não só do povo de Israel, mas de toda a história do seu povo, a sua igreja, por meio de Cristo. Essa é a verdade da qual você parte para as suas ações na sua vida. Não de si mesmo, não da sua própria segurança, não da segurança externa, mas da segurança que você tem no próprio Cristo. Ele sim aponta para esse texto e aponta o triunfo de Israel por meio da obra do Messias. Esse é o renovo, esse é Cristo que é retratado como um broto do alto de um cedro. E vemos a sua profecia messiânica sendo aquele que dá realidade de Jessé, de um ramo, do tronco de Jessé ele é retirado. E das suas raízes nascerá um renovo. Ele é aquele que é apresentado para nós como um renovo tenro que será plantado nos montes mais altos de Israel, onde Isaías 4:2 vai dizer, naquele dia, o renovo do Senhor será belo e glorioso, e o fruto da terra será o orgulho e a glória do sobrevivente. É esse ramo aqui, meus irmãos. E nós temos a ideia, lembra, de 2 águias, mas temos a figura também de 3 ramos, e esse é o terceiro ramo. Primeiro, Joaquim. Segundo, Zedequias. Mas o terceiro ramo é o nosso Cristo, que produzirá ramos, que dará frutos, isso fará a videira ou cedro excelente, a videira verdadeira em João 15, que é chamado por João. Debaixo dele habitarão então animais de toda sorte, como o texto vai dizer. À sombra de seus ramos se aninharão aves de toda sorte, de toda espécie. Eu lembro no seminário, quando eu me sentava diante de uma sala para fazer minha devocional pelas manhãs, no dia de sábado, e havia uma árvore tão bonita, tão alta. Quando eu olhava para o lado de fora, eu via aquelas aves passando debaixo daqueles galhos, de várias cores, de várias espécies, inclusive a águia, o tucano e tantos pássaros. Quem foi lá viu alguma parte disso. E aí eu ficava pensando, nossa, o que é isso? Essa é a realidade, serão as pessoas de todos os povos e nações a quem o fruto da pregação de Cristo, a mensagem de Cristo, o evangelho, a restauração da pessoa de Cristo em nós, a vida que nós temos agora por conta dessa continuidade do reino, aquele que assegura o seu reino. Eles habitarão ao ouvir essa mensagem de arrependimento, fé e salvação em seu nome, como vai dizer em Atos, não há outra salvação debaixo do céu, senão pelo seu nome. Esse é o tempo de Cristo, meus irmãos. O tempo de Deus naquele período foi a destruição. Mas estamos diante desse reinado, inaugurado, todavia não consumado. O reino de Cristo já inaugurado.
a segurança que nós temos. O manual de sobrevivência está em suas mãos, a palavra que nos foi dada, mas está segura em Cristo. Embora fiquemos amedrontados, assustados, diante de um mundo caído, com seus governantes carnais, entre reis que são levantados, mas despojados também, aonde muitas vezes você não enxerga outra coisa senão isso. Volte a essa segurança. Lembre-se que ele já levantou o seu rei que se mantém firme. Vai dizer o texto de Miqueias: ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Que texto lindo. E eles viverão em segurança. Glorioso, poderoso, a grande ave, majestade, a videira, Cristo. É o verdadeiro ramo que se torna um cedro viçoso, capaz de proteger o seu povo debaixo da sua sombra, com a sua sombra. A sua igreja. Está calor lá fora? Muito. Tem um ar ligado aqui. Mas não é ele que nos refresca. É Cristo. É a sua sombra. Seus cuidados. Esse conforto se refere então especialmente à pessoa de Cristo, e a continuidade do texto do povo aqui pode ser revigorado por essa restauração. O ramo mais elevado que virá e será plantado no alto e sublime. Vai dizer o texto de Isaías ainda: habito num lugar alto e santo, mas habito também com contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Esse Cristo habita no alto e sublime. É a videira mais alta. É o ramo mais alto. É o renovo. É onde nós temos restauração, o seu reino intacto, inabalável. Nosso tema se iniciou dizendo: não há segurança fora de Cristo, de Deus. E termino: não há segurança fora de Cristo. Eu quero te convidar nessa manhã ainda, diante desse sermão, refletindo no que foi falado. Não se apegue tanto, talvez, aos movimentos de destruição aqui. Mas como foi dito pela introdução desse culto, partimos de Cristo, a videira verdadeira. E se permanecemos nele, ele permanecerá em vós, e assim nós daremos muito frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Estamos com a nossa vida em Cristo, partindo de Cristo, desfrutando de Cristo e frutificando em Cristo. Sem ele não podemos fazer nada. Não há segurança fora de Cristo. Não busque em outro lugar. Sim, não estou dizendo para você que a partir de agora você não vai mais tomar seus remédios, se tiver que ser bem recomendado, ir num psicólogo. Não, eu não vou. Mas não faça como o rei Asa, né? Que não consultou Deus, mas foi somente aos médicos. Busque a Deus e a segurança para a nossa vida, e não só para uma parte dela, mas toda a nossa extensão da nossa vida, até o último dia. O reino já iniciado, até o último dia, quando ele voltará, e esse reino se consumará com a sua vinda, com a sua glória para todo sempre. Ele é a nossa sombra. Ele é a nossa segurança. Eu desejo e peço que você feche seus olhos. Nós vamos terminar essa mensagem com o Salmo 80, o Salmo de Asaf, o último Salmo de Asaf, onde nos relembra uma libertação do povo. E as palavras que serão lidas aqui, faça dela como sua oração e um clamor a Deus. Não sei se você precisa ser restaurado nessa manhã do seu cativeiro, dos seus pecados, das suas lutas, dos seus medos, ou se você buscou segurança em outro lugar. Não sei se você precisa ser restaurado da escravidão do pecado, porque a sua vida não está em Cristo ainda. Mas faça dessa oração um motivo de clamor a Deus por restauração a partir da videira que é Cristo. O Salmo 80, a partir do verso 8, diz o seguinte: medite como uma oração em seu coração. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos. Que a luz do teu rosto brilhe sobre nós. Só então seremos salvos. Tu nos trouxeste do Egito como uma videira. Expulsaste as nações e nos plantaste no solo. Limpaste o terreno para nós. Fincamos raízes e enchemos a terra. Nossa sombra se estendeu por cima dos montes. Nossos ramos cobriram os altos cedros. Estendemos nossos ramos até o Mediterrâneo. Nossos brotos se espalharam até o Eufrates. Mas agora, por que derrubaste nossos muros? Todos que passam roubam nossos frutos. Os javalis da floresta devoram a videira. Animais selvagens se alimentam dela. Ó Deus dos exércitos, suplicamos que voltes.
olha dos céus e vê a nossa aflição. Cuida desta videira. Cuida desta videira que tu mesmo plantaste, o filho que criaste para ti. Cuida desta videira que tu mesmo plantaste, o filho que criaste para ti. Somos cortados e queimados por nossos inimigos, que eles pereçam ao ver a repreensão em tua face. Fortalece aquele a quem amas, o filho que criaste para ti. Fortalece aquele a quem amas, o filho que criaste para ti. Então jamais te abandonaremos. Vivifica-nos, Senhor. Invocaremos o teu nome.